pessoal! E aí? Vamos aprender um pouco mais de matemática hoje? O tema da aula de hoje é permutações e combinações com repetições. Muito bem. Na verdade, o tema de hoje a gente podia resumir em uma palavra: anagramas. A gente chama de anagrama de uma palavra a qualquer sequência formada com as letras da mesma palavra. Uma sequência de letras pode ser uma palavra que faça sentido ou não. Por exemplo, você pegar a palavra Pernambuco, são 10 letras, todas diferentes. Se você quiser contar o número de anagramas, é muito simples. Você tem 10 objetos para arrumar em 10 posições. A resposta a gente já conhece, é 10 fatorial. Tudo bem? A coisa fica mais interessante quando você começa a repetir letras. Nós obtemos as chamadas permutações com repetições. Para ilustrar permutações com repetições, eu vou começar com uma palavra que desde criança eu gosto, por causa de uma adivinhação que eu vi uma vez numa revistinha. Eu gostava muito de ver adivinhações, aí uma vez eu li uma que me deixou muito intrigado, que era o seguinte: diga uma palavra de 2 letras com 3 sílabas. Como é que é? 2 letras e 3 sílabas? Eu não consegui imaginar como isso seria possível. E aí, quando eu olhei a resposta, foi realmente inegável. Resposta: palavra com 2 letras e 3 sílabas? Está aqui. Arara. Olha só. Arara. Tem 3 sílabas e tem 2 letras. O único jeito é você repetir letras. Tá certo? Mas só tem 2. O A e o R. Tudo bem? Considere o problema de calcular o número de anagramas da palavra arara. Está aqui a palavra arara, né? E nós queremos calcular o número de anagramas. Vamos ver. Por causa da repetição de letras, nós podemos listar todas as possibilidades. Porque como repete, não são tantas letras assim, nem demora muito. Né? A gente podia começar, sei lá, é só embaralhar as letras. Né? Então, põe os 3 A's na frente e os 2 R's. Tá certo? Aí troca esse com esse, já tem outra. E assim por diante, a gente faz, não demora muito, a gente faz uma lista com todas as possibilidades. Na primeira linha você vê os 3 A's no começo e os 2 R's no final. Na segunda linha, você tem 2 A's no começo, né? Depois você põe um R, depois A, depois R. Veja aí que continuamos tendo 3 letras A e 2 letras R. Tudo bem? Na linha de baixo, é só pegar de cima e trocar o último R com a penúltima letra, que é A. Tá certo? Aí fica essa palavrinha ahá, que pode até ser um dos sons da arara. Né? Vários desses anagramas você pode considerar como sendo sons da arara. É divertido fazer essa lista. Né? Continua aí. Na próxima você vê, agora tem um A só na frente, logo depois o R. Depois você vem com 2 A's e por último o R. Né? Você vai seguindo assim sistematicamente. Né? Você viu a 5ª linha é a própria letra arara e a seguir nós continuamos a lista. Tá legal? Foram 5 na tela anterior, você está vendo as outras 5 nessa tela. Né? A ideia é sempre ir arrastando os R's que começaram no final, você vai arrastando pouco a pouco para o início da palavra. Né? Você vê aí na 2ª linha, por exemplo, um dos R's já chegou no início da palavra e vai ficar até o fim. O outro R começa no final da palavra aí e vai caminhando até ficar do lado do R que já estava no início. Você vai fazendo assim sistematicamente, no instante você tem a lista de todos os anagramas, contando, você vê que são 10. Agora, você não vai querer, cada vez que você for contar anagramas de uma palavra com letras repetidas, ficar fazendo a lista inteira, não é verdade? Então, vamos passar para um método mais rápido, mais prático, para contar esses anagramas. Para isso, vamos usar uma técnica muito comum em matemática, que é usar um problema que nós já conhecemos. Nós já sabemos resolver este problema se as letras forem todas diferentes. Então,
vamos tornar as letras desta palavra arara todas diferentes. Um bom jeito de fazer isso é colorir as letras. Dá uma olhada aqui, ó. Então, colorindo as letras, agora elas podem ser consideradas 5 objetos diferentes. Tá certo? Qual o problema, então, do número de anagramas? Se são 5 objetos diferentes, nós queremos arrumá-los, a resposta é 5 fatorial, que dá 120, né? Então, você tem 5 maneiras, 5 fatorial maneiras, quer dizer, 120 maneiras de arrumar esses objetos diferentes, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui nos nossos quadradinhos e vamos resolver o problema original, tá legal? Veja, desses 120, você está repetindo várias vezes o mesmo anagrama da palavra arara, não é verdade? A pergunta agora é essa: quantas vezes cada anagrama original se repete quando nós colorimos as letras e consideramos objetos diferentes? Tudo bem? Então, olha, por exemplo, este anagrama aqui, ó. RRAAA, tá? Quantas vezes esse anagrama apareceu entre aquelas 120 permutações, ou seja, aquelas 120 maneiras de arrumar os 5 objetos diferentes? Ora, sem mexer nas letras, o que eu tenho que fazer é mudar as cores, tá legal? Então, vou colorir os R's. De quantas maneiras eu posso colorir os R's? 2 maneiras, tá certo? Porque são 2 cores para colocar nesses 2 objetos. Eles não vão mudar de lugar, só vai mudar as cores. Tudo bem? Para cada uma dessas 2 maneiras de colorir os R's, nós temos quantas maneiras para colorir os A's? Ah, claro, agora são 3 objetos e vai mudar apenas a ordem das cores nesses 3 objetos. Portanto, 3 possibilidades para essa cor, escolhida essa cor, 2 possibilidades para essa cor e, finalmente, resta uma para essa. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial maneiras de colorir os A's. Total de maneiras? 2 vezes 3 fatorial, ou seja, 2 vezes 6, 12 formas de colorir um determinado anagrama. Agora veja, se cada anagrama for repetido 12 vezes e o total era 120, qual o número de anagramas? É claro, gente, 120 dividido por 12, que é 10. Vamos olhar com mais calma como é que se faz essa conta do total de anagramas, porque assim a gente pode generalizar. Então, olha lá, qual foi a conta que nós fizemos para calcular esse total de anagramas? 5 fatorial, porque eram 5 letras. Primeiro você finge que são 5 objetos diferentes. E depois você divide por quanto? 2 fatorial, que representa o número de maneiras de colorir as letras R, e 3 fatorial, número de maneiras de colorir as letras A. Em outras palavras, você vai ter... Você pega o número de repetições, se uma letra R, repetiu 2 vezes, você põe lá o 2 fatorial no denominador. Tem outra letra A, repetiu 3 vezes, põe o 3 fatorial no denominador também, né? E aí, continuando a conta, ficou 120 em cima, 12 embaixo, resposta 10. 10 é exatamente o número de maneiras que nós obtivemos no início, fazendo a lista de todas as possibilidades. Gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Eu também gosto muito dessa matéria. É legal esse negócio de contar anagramas. E eu aposto que agora você vai conseguir contar bem mais rápido. Vamos ver mais um exemplo, mais uma palavra da qual eu gosto muito. Quantos anagramas tem a palavra matemática? Vamos aqui ver nos nossos bloquinhos. Ó. Tira a arara daqui. Dá uma olhada aqui. Aqui já está pronto, ó, matemática, aqui, bela palavra. Importante, eu estou desconsiderando o acento, tá? Só para facilitar. Eu sei que tem um acento na palavra matemática, nós vamos desconsiderar, tudo bem? Quantos anagramas tem esta palavra, matemática? Conta quantas letras no total, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras, tá legal? Se fossem 10 letras diferentes, a resposta seria 10 fatorial. Mas não são diferentes. Então a gente tem que contar as repetições. Quais são as letras que se repetem aqui? Vamos ver?
Ah, pô, o M está repetindo 2 vezes, já separei, tá? O A também está repetindo, né? Olha só, tem 3 letras A's aqui, tá vendo? Quem mais que repete? Cadê? Alguém repete? Tem mais uma que repete sim, ó. Letra T repete. Olha, e aí sobraram as letras E e C que não se repetem. Tá vendo? Bom, agora nós vamos dividir o 10 fatorial pelo número de maneiras de pintar as letras da palavra matemática sem alterar o anagrama. Quanto é isso? 2 repetições do M, 2 fatorial. 3 repetições do A, 3 fatorial. E 2 repetições do T, 2 fatorial. Qual é a resposta final, então? 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Boa continha para você se divertir aí fazendo. Resposta final é 151.200 anagramas. Ok? Então, mais um para a gente praticar. Tá legal? Ó, bem tranquilo esse. Quantos anagramas tem a palavra paralelepípedo? Agora você nem precisa mais da ajuda dos quadradinhos com as letras, tá certo? Já está ficando craque nesse troço. Você conta as letras, total de letras da palavra paralelepípedo. Acompanha aí. 14 letras no total, tá certo? Depois você tem que ver as repetições, tudo bem? Conta aí as repetições. São 3 letras P, 2 letras A, 2 letras L e 3 letras E, tá certo? Essas são as repetições. Portanto, para cada repetição você já sabe, você põe um fatorial, né, do lado do número de repetições no denominador da conta. Fez isso, está resolvido o problema. Acompanha aí, olha lá. 14 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Essa continha que você vai se divertir fazendo depois da aula vai dar 605.404.800. Este é o total